É a Carol do Luiz. Deixa eu dar um start aqui. Irmãos, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós paramos ali no desenvolvimento da carta e vamos continuar hoje, a partir de hoje, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra, que é santa, que é a verdade. Nós vamos lê-la agora e queremos prestar atenção, mas não só isso, reter aquilo que vem de Ti, Senhor. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, tenha misericórdia da minha vida, me dê clareza para explicar esse texto e dê um coração ensinável a cada um de nós. E assim oramos mais uma vez pelo Teu nome santo, Jesus. Amém e amém. 1 Timóteo capítulo 4. Acompanhem então o capítulo todo, apenas 16 versículos. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Se os irmãos recordam lá em agosto, antes de eu ter que ir para o hospital, fazer uma visitinha ali no hospital, eu estava já com essa pregação ali pronta e eu estava fazendo uma série de ilustrações em torno de um avião, em torno de uma viagem aí, né? E eu não quis perder aqui esse gancho de novo, nessa revisão aqui, no preparo dessa pregação. E eu gostaria que você então agora imaginasse que você está aí então num voo tranquilo, seja para onde você quiser, mas de repente o comandante informa ali que há uma área de turbulência adiante. Vamos enfrentar aqui uma área de turbulência, está chegando. Isso, você que já viajou de avião, pelo menos eu, já muda completamente ali o clima da cabine. E se você estiver indo para o Rio Grande do Sul no mês de junho e julho, realmente você vai se preocupar. Porque o negócio acho que só não é pior do que ir para o Chile. Não sei se vocês já viram alguns vídeos de pessoas indo para o Chile, e aí a turbulência é terrível. Muda completamente o clima ali
da cabine, os comissários voltam para os seus lugares, se tiver no serviço de bordo a coisa para. Então, não é mais momento ali de andar despreocupado, de pedir uma Coca-Cola ou coisa do tipo, ou dormir profundamente. Dificilmente alguém consegue fazer isso. Nesse momento, todos devem apertar os cintos. Pelo contrário, então, né? E aí o piloto, por sua vez, o que ele tem que fazer? Ele mais do que ninguém, não pode ignorar o alerta. Apesar de que turbulência é algo normal, algo comum, né, na aviação. Mas, de qualquer forma, ele não ignora o alerta, ele se mantém firme, então, ali no controle, ele segue os protocolos que precisam ser seguidos, e ele conduz a aeronave com um pouquinho mais de atenção. E assim também é a caminhada cristã, a vida, a nossa vida. O Espírito já nos alertou, e o texto que nós lemos é um grande alerta. Há uma grande turbulência espiritual a caminho, e já começou. E aqui no texto que lemos, Paulo declara a apostasia, essa turbulência. E o que fazer diante disso? Apertar aí o cinto da fé, manter firme ali o rumo da verdade e conduzir-se então com fidelidade. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo, o seu pupilo, vamos dizer assim, aquele que ele instrui, como um pai instrui o seu filho, nesse capítulo 4. Paulo, como nós vimos, capítulo 1, 2 e 3, ele vem dando orientações sobre como o jovem pastor Timóteo, ele deveria direcionar a igreja. Ele dá instruções acerca da adoração, nós já vimos isso. Ele fala sobre a constituição de uma liderança, falando qual deve ser o perfil dos presbíteros, dos diáconos, especialmente ali no capítulo 3. E ele destaca o papel da igreja como coluna e fundamento da verdade. Esse é o nosso papel como igreja, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o instrumento de Deus para fornecer o suporte e os meios para demonstrar a verdade no testemunho e na vida mesmo, nas nossas vidas. Então, sim, a igreja, ela foi criada por Deus com o propósito de apontar para Cristo. E agora, então, no capítulo 4, que nós acabamos de ler, Paulo dá outras instruções a Timóteo. Se a igreja é, de fato, esse instrumento de Deus, como ele vem argumentando no capítulo 1, 2 e 3 ali, para a preservação da verdade, então se faz necessário uma atitude de alerta diante dos perigos. A igreja, ela precisa estar consciente dos males que iriam se levantar contra ela e que, na verdade, já estavam em ação. E Paulo, então, está alertando Timóteo a tomar essa postura de alerta. Ou seja, desde a sua formação, você fica espantado aí ao ver alguns comentários, algumas notícias de pessoas se levantando e afrontando o nome de Cristo e afrontando a igreja, mas na verdade, desde a sua formação, a igreja tem se deparado com ataques. Basta você ler a Bíblia para você descobrir isso. A igreja está sendo formada e ela já está sendo atacada. Mas Deus dá o escape. A orientação, então, para Timóteo aqui, serve de base para o tipo de postura que eu e você devemos ter no papel que nos foi dado como igreja. Então, a ideia central aqui da nossa mensagem hoje é a de que, em tempos de engano, o verdadeiro servo de Deus, ele se mantém firme. Como? Instruindo com a verdade, vivendo com piedade e servindo com integridade. Em tempos de engano, o verdadeiro servo de Deus, ele se mantém firme. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem é este alerta que está presente aqui nos versos 1 a 5. A apostasia virá. O Espírito já nos alertou. A verdadeira e gloriosa mensagem estava à disposição e continua à disposição. Que mensagem é essa? Cristo Jesus, o mistério revelado. A igreja, então, apresentada como um instrumento da verdade.
Mas onde a verdade floresce, você não tenha dúvidas. A afronta, o erro, ele também aparecerá. E Paulo está preocupado sobre como Timóteo deve lidar então com essa oposição traiçoeira. Então o apóstolo já anuncia o perigo como uma certeza, inclusive. Porque o que o versículo 1 fala? O Espírito afirma expressamente. O Espírito afirma, em termos claros então aqui, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Essa é uma certeza, anunciada e afirmada pelo próprio Espírito. Alguns apostatarão da fé. Nós já vimos em outras pregações, a expressão últimos tempos, ela se refere ao período que envolve aí a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele vem, quando ele nasce, até o seu retorno. Nossa, mas tudo isso, sim. Essa expressão últimos tempos se refere aí tem a ver com essa última era, com esses 2000 anos aí que nós já vivenciamos como igreja. Embora é claro que, à medida em que se aproxima o dia do Senhor, do seu retorno como juiz, os aspectos relacionados aos últimos dias, eles devem ficar cada vez mais evidentes. Apesar disso, a apostasia anunciada por Paulo aqui é uma afirmação do que já estava acontecendo, já ali, nos seus dias. Basta lembrar de Himeneu e Alexandre, olha aí, no capítulo 1, versículo 20, para você perceber que essa apostasia já estava presente ali no tempo de Paulo. Capítulo 1, verso 20. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Himeneu e Alexandre, 2 homens ali que apostataram, estavam entre eles, mas no fim das contas foram até disciplinados pelo apóstolo Paulo, entregues a Satanás. Ou seja, a apostasia é uma realidade crescente, profetizada pelo Espírito para os últimos dias. Desde quando? Desde a formação da igreja ali até os nossos dias. E o que significa então a apostasia? Tem a ver com abandonar, se afastar de uma posição original anterior. É como um soldado que deserta ali do exército em plena guerra. Ele já vestiu a farda, ele já esteve no campo de batalha, mas ele resolve abandonar a sua posição. Então, em certo sentido, a apostasia é uma deserção espiritual. No caso, Paulo deixa claro que alguns apostatarão da fé, por qual motivo? O versículo aqui está dizendo, versículo 1. Qual é o motivo? Apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Esses alguns aqui, eles estão dentro ou fora da estrutura da igreja? Dentro. Mas note, eu falei estrutura aqui. Eu me referi à estrutura. Porque muito provavelmente aqueles que acabam se dedicando em obediência a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, na verdade, como nós lemos em 1 João 2, 18 a 19, na primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 a 19, na verdade, esses nunca foram dos nossos. E o que está escrito ali em 1 João 2, 18 a 19? Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então é possível estar dentro de uma estrutura, até com as vestes, com a cara, com as tradições, que qualquer um olha e fala, nossa, mas na verdade nunca foram dos nossos. E tem um coração, na verdade, apoiado em ensinos de demônios.
É interessante que 1 João 2, 18 e 19, ele também reforça essa ideia, porque Paulo está dizendo, esta é a última hora, sabemos que esta é a última hora, eles saíram já do nosso meio. Naquele momento ali tinha gente saindo, mas eles nunca foram dos nossos. Então, ele está falando da última hora, mas ao mesmo tempo se referindo a acontecimentos que estão no presente. Isso reforça essa afirmação que eu fiz de que os últimos tempos é este período mais longo do que a gente imagina. Então, a origem da apostasia, do que vem a afastar alguns da fé, faz parte de um plano diabólico. O diabo, o nosso adversário, ele é tido, como sabemos, como o pai da mentira. E a palavra que melhor define e descreve, então, a completa operação de Satanás e seus demônios é engano. Em João 8,44, nós vamos ler ali, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, tudo o que se opõe à verdade expressa da palavra de Deus é, no fim das contas, ensino de demônios. No fim das contas, é isso. É claro que tudo isso não se dá no campo apenas das ideias de modo subjetivo. De que modo esse ensinamento de demônios adentra as igrejas? De que modo? O texto vai nos responder. É por meio de falsos mestres. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E o verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Então, no meio dessa estrutura, no meio da igreja, inclusive falsos mestres, hipócritas, com uma consciência cauterizada, ensinando aquilo que é contrário às escrituras, e portanto, então, doutrina demoníaca, e muitos entrando neste barco, por ainda não terem tido um encontro com Cristo Jesus verdadeiro, que o capacite a discernir, a conferir nas escrituras e dizer, epa, isso não convém, isso é estranho. E tem pastor muito famoso, com igrejas muito lotadas, sendo aplaudido e venerado, blasfemando contra Deus. Ai desses, mas tristemente, um povo, que é enganado em virtude da sua própria concupiscência, dos seus próprios desejos pecaminosos. Então, de que modo esse ensinamento entra? Por meio desses falsos mestres. Ou seja, o diabo usa como instrumento homens. E aí, no sentido mais genérico aí, inclui mulheres aqui também. Homens hipócritas, que aparentam o que não são e que falam mentiras. Os falsos mestres, além de serem enganados por espíritos enganadores, eles mesmos se colocam como enganadores de outros. E isso se dá porque, aí nós voltamos aí para o texto, se você verificar aí no versículo 2, isso se dá porque uma dinâmica de cauterização adentrou as suas consciências. Cauterizar tem a ver com destruir algo. Por exemplo, um tumor, um tumor superficial, através de um processo de queimadura, vai lá, cauteriza, para que não se espalhe, as células ali. E aí a região afetada por esse procedimento, geralmente ela fica ali insensível, anestesiada. É como alguém, então, que mora perto de uma linha do trem. Não sei se alguém aqui que mora em Águas Claras mora perto do metrô ali, mas no início o barulho incomoda, mas depois de anos ali você nem percebe mais. Você nem percebe que um trem está passando, a visita percebe, mas você nem vê mais. Então, a consciência, ela fica assim, diante do pecado, insensível. E um abismo chama, de fato, um outro abismo. Porque quando nós vamos olhar, inclusive,
um Ed René da vida, né? Nós vamos olhar para o passado de um homem como esse, o que produziu, o que pregou, o que escreveu, nós olhamos e vemos, uau, que bênção. Mas você vai ver o que está dizendo agora, não corresponde. Como é que foi, da noite para o dia, um negócio desse? Então, é um emaranhado de coisas ali, um abismo chamando outro abismo, que só revela a verdade de que nunca, de fato, haviam tido um encontro com Cristo, de salvação, né, eficaz. Então, a consciência dos falsos mestres denunciados aqui por Paulo estava justamente assim, cauterizada. Eles estavam incapacitados de aceitar a verdade. E pela influência demoníaca e por uma disposição de coração voltada para o erro, esse combo, os falsos mestres não apenas estavam completamente enganados, como eles não viam problema algum em ensinar o que era contrário à palavra, levando muitos à ruína. Em que consistia a heresia desses falsos mestres aqui no contexto da igreja, em que Timóteo está cuidando aqui? Basicamente, o versículo 3 vai nos responder. Como é que era? O que eles estavam ensinando no contexto deles ali? O verso 3 esclarece. Eles proibiam casamento e eles exigiam a abstinência de alimentos. Só você olhar aí no versículo 3. E aqui Paulo está denunciando, nessa ideia aqui, um princípio de gnosticismo, que só vai se consolidar ali a partir do século II, mas já aqui no século I, a gente vê esse brotinho aqui, dessas ideias aqui, com evidências já em Éfeso. Bom, o gnosticismo, ele apresenta, entre outras coisas, o que é isso, né? Ele apresenta uma visão dualista da matéria, uma visão bipartida da matéria. Então a ideia desse sistema de pensamento aqui, basicamente, é que a matéria, o corpo físico, ela é essencialmente má. E o espírito, esse sim, então, era bom. Então, quando esses falsos mestres aqui estavam proibindo o casamento, e aí, então, por consequência, o próprio relacionamento, né, íntimo entre homem e mulher, então, e exigiam também a abstinência de alimentos, eles tinham em mente a ideia de que a matéria era má, que não se poderia se entregar a esse tipo de prazer, embora dentro do casamento seja um prazer legítimo e criado por Deus. Então, aqueles que não se casassem, ou que deixassem de comer determinados alimentos, eles seriam mais espirituais que os demais. Por quê? Porque eles não estariam dando ênfase às coisas ligadas à matéria, digamos assim. Então, percebe-se que esse tipo de lógica não foi apenas coisa ali do primeiro século. A ideia de que ministros religiosos não se casem e que não se pode consumir determinados tipos de comidas em algumas épocas do ano, elas partem desse mesmo princípio. E nós conseguimos verificar na nossa sociedade, né, quem prega esse tipo de conduta. E Paulo está combatendo aqui, no seu tempo, essas ideias. Então, na verdade, irmãos, tudo o que descaracteriza o ensinamento bíblico dentro do que foi estabelecido por Deus é demoníaco, é satânico. Então, aqueles que são contrários ao que foi estabelecido por Deus a respeito do casamento, por exemplo, são contrários ao próprio Deus. Em nossos dias, então, a propagação da chamada união estável, por exemplo, é uma afronta ao ideal de Deus. A proibição de comer carne de porco ou qualquer outro alimento presente em algumas religiões, em algumas seitas, também é uma afronta contra o Criador. E aí Paulo argumenta no versículo 4. Esse Criador que criou tudo e disse que era bom. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom. Esses falsos mestres então estão querendo ensinar a igreja aí, Timóteo, a essa distinção, a essa separação, mas tudo que Deus criou é bom.
você se posicione aí para ensinar esse povo a glorificar a Deus e a não acrescentar nada ao que Ele já nos ordenou. Uma pretensa espiritualidade, negando as dádivas que Deus criou e nos deu, anda na contramão da essência do próprio Evangelho. O Evangelho que deixa claro que a verdadeira comunhão com Deus se dá por intermédio de Cristo e não através de sacrifícios espirituais. Então existia todo esse sistema de filosofia aqui, de pensamento aqui entre eles. E nós, não estamos vivenciando isso na sua totalidade, mas às vezes essa lógica, essa divisão, entre matéria e espiritual, como se tudo não fosse, se Deus não se importasse com tudo que somos, com tudo que vivemos, toma conta do nosso coração. E aí a gente pega um conjunto de posso fazer e não posso fazer, e aí se você consegue ticar tudo ali na tua força, na força do teu braço, então você se sente digno, e aí então pode chegar diante de Deus. Mas se você esbarra em alguma coisa, agora eu sou indigno. E nós sabemos que o próprio Evangelho deixa isso muito claro, que não há um justo sequer, todos nós pecamos, e Deus nos aceita não pelos nossos méritos, pelas nossas forças, mas pelo que Cristo fez por nós. É claro que com isso eu não estou dizendo que nós podemos viver uma vida despretensiosa, sem se importar com o que Deus requer de nós, mas não é o teu muito fazer, e eu acho que essa é uma das grandes lições, difíceis lições que nós, como rato de igreja, demora muito para cair a nossa ficha, de entender que nós somos salvos mesmo pela graça, não é pelo nosso muito fazer, mas entender isso é justamente fazer um movimento contrário ao que alguém poderia acusar, não, mas desse jeito então para quê? Então eu não preciso congregar, então eu não preciso, quer dizer que eu não preciso obedecer a Deus? Quer dizer então que eu posso me divorciar, porque aí então não importa? Não tem nada disso. Deus requer santidade do seu povo. Deus requer que a gente realmente seja um farol que resplandeça a imagem de Cristo nesse mundo de trevas. Mas não é o seu muito fazer que vai mudar a sua realidade espiritual diante de Deus, no que se refere à salvação. Então, diante dessa apostasia prevista pelo Espírito, é uma certeza, uma realidade desde os tempos de Paulo, surge uma pergunta inevitável então. Como nós devemos responder? O que se espera de um servo de Deus nesses tempos difíceis? Paulo ele responde a Timóteo com um chamado claro aqui. Alimente-se da verdade, cultive a piedade. Esse é o caminho que o jovem pastor Timóteo deveria trilhar, mas na verdade todos os filhos de Deus devem trilhar. Esse é o caminho do crente fiel. Então, se a certeza da apostasia é dada pelo Espírito, ele nos alertou, qual é a resposta? Aí o ponto 2 da nossa mensagem, apoiado nos versos 6 a 10, a resposta à apostasia é a piedade, é uma vida de piedade. Versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, Timóteo, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. E aí então o imperativo aqui, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Basicamente, Timóteo, nutra-se da verdade, rejeite o erro e exercite-se na piedade. Paulo coloca então aqui na mesa as dificuldades que Timóteo enfrentaria e não o deixa sem orientação. Ele vai dizer, olha, você viu que eu já tive que combater aqui um combate com Himeneu e Alexandre. O que está por vir, Timóteo, não é fácil. Muitos ainda apostatarão. Os tempos são difíceis. Mas ele não lançou não descarregou sobre Timóteo ali um mar de
problemas de perigo sem ter dado a resposta, orientado um caminho para Timóteo seguir. Ele dá conselhos sobre como Timóteo deveria responder às heresias. Primeiro atentando para a sua vida pessoal e depois para suas responsabilidades espirituais. As duas coisas elas estão grudadas uma na outra, né? Mas Paulo ele olha para esses dois aspectos. Timóteo, para você combater esses falsos mestres, você precisa cuidar de ti mesmo e assumir de fato as responsabilidades que Deus te deu como pastor aí desta igreja. No nosso caso, como crentes nessa sociedade. O que fará de Timóteo um bom ministro de Cristo, verso 6, tem a ver com alertar a igreja dos perigos. Porque ele fala o quê? Expondo estas coisas aos irmãos, ou essas coisas aqui, se refere ao alerta que ele já fez dos versos 1 a 5. Então, um bom ministro de Cristo é aquele que denuncia o erro, não se cala diante do que não está de acordo com a palavra. E cada vez que eu e você nos calamos ou nos deixamos intimidar, seja por quem for, quando o que está em jogo é a palavra de Deus, é a verdade revelada, nós estamos em pecado. E é difícil, porque nós vivemos tempos onde você se levantar como um cristão e defender, não uma ideologia de homens, mas defender o evangelho, a palavra, a verdade estabelecida, você, e não é de hoje, será perseguido. É todo um sistema para que a gente fique com medo até de postar. Deus criou o homem e a mulher. E aí nós ficamos com medo de ser processado, de ser preso. Não é verdade? É todo um processo. Nos nossos tempos mudou o jeito de intimidação. Mas nós não podemos nos calar. Nós somos sal e luz nesta terra. E ainda que o preço seja, de fato, a perseguição, então é um preço que nós temos que pagar. Né? Para defender, não vamos confundir as coisas, a palavra. Defender a palavra de Deus. Defender não é que defender, né? Mas Cristo Jesus ser de fato a nossa bandeira. Então, um bom ministro é aquele que não se cala. Timóteo, ele deve fazer isso como? Apegado às palavras da fé, firmado na boa doutrina. Ele por si mesmo, então, não tem nada para oferecer. Mas é firmado na boa doutrina que ele deve se levantar. Então, quando você estiver diante de uma mentira, e com toda clareza, com a palavra, dizendo a verdade, com sabedoria, como nós vimos hoje no devocional pela manhã, com sabedoria, mas sem temer, com intrepidez, então se posicione. Deus vai dar ali a deixa para que você fale. Agora, seja um testemunho, vivo, ambulante, para que quando você falar, as pessoas, espera aí, que esse aí não é qualquer um, deixa eu ouvir o que ele tem para falar. Porque o que ele vive realmente é algo digno da gente, ou pelo menos ouvir. Os tempos são difíceis, mas temos que estar firmados na fé, na boa doutrina. Então Paulo relembra que para Timóteo cumprir com a sua responsabilidade de ministro, servindo de modo eficaz, ele deve perseverar no que ele tem seguido. O risco de um pastor está em apenas preparar sermões para os outros, deixando de lado a devoção pessoal. Um estudo diligente para a sua própria vida. Esse é o risco que eu corro, né? De estar ali largando a minha intimidade eu tenho que preparar a pregação. Sempre pensando em outros. Esse é um risco, é uma tentação. O risco de cada crente, no entanto, está em reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós fazemos isso, mas na hora do vamos ver, na hora das questões da sua vida, aquelas mais importantes, mais relevantes, ou as mais difíceis, na hora do vamos ver, a palavra, ela deixar de ser o referencial. Esse é o risco que eu e você corremos. A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu fizer uma
uma enquete aqui agora, muito provavelmente todo mundo levantará a mão. Mas é na hora do vamos ver que você mesmo vai descobrir se é a palavra de Deus que rege a sua vida. Timóteo deveria então investir as suas energias na sã doutrina. No verso 7, Paulo até o exorta, a não perder tempo com fábulas profanas e de velhas caducas. É engraçado isso, de velhas caducas. Tradicionalismo aqui estranho. Então ele deveria rejeitar, não perder o seu tempo com ensinamentos fúteis. No fim das contas é isso que significa aqui. Não perder seu tempo com ensinamentos fúteis. Ao contrário, Timóteo deveria não apenas estudar a palavra, mas ter uma vida de obediência a essa palavra. Na segunda parte do versículo 7, exercita-te pessoalmente na piedade. Irmãos, quando eu citar algum versículo, importante que você esteja com o texto aberto aí na sua Bíblia, diante de você, e que você dê uma olhadinha, porque ajuda a sua memória a se localizar aqui na mensagem, e a se concentrar mais no que eu estou dizendo. Então ele diz, exercita-te pessoalmente na piedade, final do verso 7. Exercita-te. No Império Romano ali, competir em jogos, os irmãos sabem, era algo muito popular. Timóteo, sendo jovem, provavelmente era alguém que sabia da importância de praticar exercícios. Paulo, então, faz aqui essa metáfora do exercício físico, e aí ele diz, exercite-se na piedade. Então é como um atleta que treina todos os dias. Ele está ali focado no seu dia a dia, ele não chega em forma por acidente. Não basta querer, ele tem que ser diligente, dia após dia. Aqueles campeonatos de fisiculturismo, eu olhava aquilo e falava assim, nossa, que estranho, mas alguém comentou, e eu falei, não é que é mesmo? Não estou dizendo que é uma referência de vida para a gente, mas no sentido da fidelidade daqueles homens, do compromisso daqueles homens e mulheres com relação à alimentação, com relação ao exercício, com relação a tudo que eles têm que fazer, é admirável. É admirável. Claro, o que eles querem com aquilo, aí é outra história. Mas a ação para chegar naquele resultado, de fato, é admirável. Então, essa metáfora aqui, que Paulo está fazendo sobre o exercitar-se na piedade, nos informa de que nós precisamos agir. Então, se no exercício físico como esse, a disciplina, a repetição, o esforço é algo que tem que estar presente, assim também é para uma vida de piedade. Uma vida de piedade é fruto de um treino constante do coração diante de Deus. Não adianta então só abrir a Bíblia agora, no domingo, nesse horário, mas isso precisa fazer parte do teu dia a dia. Então o sentido básico para a piedade tem a ver com respeito, com reverência. Exercita-te na piedade, exercita-te nessa busca para com Deus, na sua palavra, na sã doutrina. Tem a ver com uma atitude e resposta apropriadas em relação a Deus. Então, assim como que para cuidar do corpo é necessário um treinamento, para cuidar da alma nós devemos nos sujeitar a uma espécie de treinamento também. Sendo que, em comparação, o exercício físico, como ele fala no versículo 8, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Para pouco, não quer dizer que não é útil. Nós temos que nos exercitar, Eu estou sendo exortado por todos os médicos mais uma vez. Mas em nome de Jesus, vou tomar rumo na vida. Então, claro, nós não podemos, temos que cuidar do que Deus nos deu, Agora, é claro, ele está dizendo aqui, Paulo fala, o exercício físico para pouco é proveitoso. E aí depois ele aponta para um aspecto espiritual. Eu falei do gnosticismo. Paulo, que pensava que a matéria afirmava que a matéria é má e o espírito é bom. Paulo não está entrando na onda dos falsos mestres aqui, que desprezavam o que era relacionado à matéria, mas ele pretende enfatizar que, embora não tenha problema algum cuidar do corpo,
Existe um tipo de cuidado que não pode ser negligenciado por ninguém, mas especialmente pelos ministros de Cristo. O cuidado da alma, da própria consciência, né? Então, tem cuidado de ti mesmo. Eu achei bem simbólico, porque eu estava ali engatilhado com essa pregação, e Deus falou assim, Pedro, você vai parar agora, você vai parar um pouquinho aí, e aí ficou ecoando essa página, tem cuidado de ti mesmo, em todas as áreas mesmo, não só física, né? E é um desafio que nós temos, que todos nós temos. Então, Paulo afirma que uma vida exercitada na piedade, e olha a beleza disso, há de desfrutar do melhor dos dois mundos, tanto das bênçãos da comunhão de Deus, desde já, até as promessas da vida que há de ser. Porque ele vai dizer ali, no versículo 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então nós temos a oportunidade que Deus nos dá de vivenciar o melhor dos dois mundos. Desde já, o cristão pode desfrutar das bênçãos espirituais e dos frutos de uma vida de piedade. Não precisa esperar só a eternidade que é logo ali. Mas nós também temos essa viva esperança. E no verso 9, ele diz, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ou seja, o propósito da nossa vida está intimamente ligado ao fato de que nós não pertencemos a esse mundo, embora nós estejamos nesse mundo. Uma vida exercitada na piedade, então, ela estará alinhada à palavra de Deus, com os olhos no que é eterno. O viver piedoso, então, em todos os aspectos, é mais proveitoso, porque há promessa de vida, tanto para o presente, quanto para o futuro. Obedecer a Deus, amá-lo sobre todas as coisas, tem presentes para nós. O pecado tenta nos enganar, nos seduzir, nosso próprio coração, né? Prometendo algo, mas no fim das contas, basta você experimentar para ver que é bem amargo. Obedecer ao Senhor, trilhar o caminho proposto por Ele, às vezes de forma resignada, muitas vezes, né? Querendo fazer outra coisa, mas se alinhando ao que Deus estabelece na sua palavra, é cerca de proteção para os filhos de Deus. Então, se Timóteo, ou melhor, se os ministros de Cristo se moverem apenas por uma lógica terrena, materialista, humanista, a igreja irá sofrer. Todo cristão, então, tem como propósito de vida glorificar a Deus, colocando os seus olhos na eternidade. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Quando nós nos esquecemos disso, nós somos levados, então, por todo vento de doutrina, de pregação coach, que quer encher o nosso ego, né? Aquecer o nosso coração com o que nós ansiamos ouvir. Nós nos perdemos, então, em mentiras, em fábulas de velhas caducas. O verso 10 dá continuidade aí. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. A razão pela qual um cristão, então, pode agradar a Deus é porque Deus o alcançou com misericórdia. É Ele que nos salvou. Então, todo o nosso esforço, toda a nossa labuta é fruto desta salvação. Esse viver piedoso, orientado pela palavra, só é possível porque fomos alcançados pela graça. Uma pregação como essa, a gente corre o risco de sair daqui só com essa ideia de eu tenho que fazer então, eu tenho que fazer. Mas esse fazer, ele só terá sentido quando nós entendermos essa salvação. Então, nós só podemos agradar a Deus porque Ele nos alcançou com essa misericórdia, nos transportando das trevas para a luz. A missão de todo cristão, então, especialmente de um ministro de Cristo, de uma liderança espiritual, ela ganha sentido em virtude de uma esperança que é depositada não na performance, não em ídolos que não podem cumprir a promessa ali que fizeram para nós, mas porque é depositada no Deus vivo. E é por isso que vale a pena perseverar, trabalhar, esforçar-se ao máximo para levar o evangelho ao perdido.
Mas esse trabalho e uma vida piedosa só é possível em virtude da intervenção de Deus nas nossas próprias vidas. Então, piedade tem a ver com essa junção de temor a Deus, de conformidade com a verdade revelada e de um trabalho perseverante com os olhos na eternidade. E a completa noção também de quem Deus é, na verdade, e quem opera em nós e através de nós. Então, a piedade, portanto, é uma questão de devoção íntima, de disciplina pessoal, mas que se apoia na graça e não na própria força. Mas não se trata de algo que se dá apenas na esfera do relacionamento pessoal com Deus. Um viver piedoso, ele precisa ser manifesto diante das pessoas, naquilo que nós dizemos e na forma como nós vivemos. E é exatamente isso que Paulo vai mostrar para Timóteo a seguir. E o terceiro ponto da mensagem tem a ver com isso. A piedade, ela vai se provar através do ensino e de uma vida exemplar. Então, versos 11 a 16. Timóteo, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, e aqui é a leitura pública da palavra de Deus. Aplica-te à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Mas medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então perceba que Paulo aqui, ele instrui Timóteo a assumir uma postura de autoridade. Então não basta só ele se apegue à doutrina, Timóteo, tem cuidado aí pessoal, né? Mas os outros precisam ver e precisam ser ensinados mesmo por você. Deus te separou para isso. E aí ele é instruído por Paulo a assumir essa postura de autoridade. Ele deve ordenar e deve ensinar. Neste contexto, Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, que ninguém pense pouco de você. Então, tudo indica aqui que a inexperiência de Timóteo, fruto da sua juventude, ele deveria ter uns 40 anos, era um desafio para o cumprimento ali da missão de Timóteo naquele lugar. Provavelmente Timóteo, ele estava enfrentando a resistência dos mais velhos. E a recomendação de Paulo então é que Timóteo ele resista à tentação de responder com orgulho, com desprezo, ou impondo a sua vontade. E aí então Paulo o exorta, torne-se padrão dos fiéis. A ideia de que é o exemplo que arrasta. Então Paulo diz, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Coerência entre o que diz e o que faz, sendo um modelo das virtudes cristãs. Então dentro da comunidade cristã, a verdadeira autoridade vem do caráter, não da idade. Timóteo ele deve fazer então com que o respeitem em consideração ao seu ofício, mas não como quem dá uma carteirada, com vanglória, mas como um homem consagrado e sábio. Então, certamente, conquistar esse terreno, demonstrando coerência bíblica, amor, fé e santidade, requer também convivência. Requer pagar o preço de andar junto, com o objetivo de que não só o ensinamento bíblico seja aceito, através da vida do ministro, mas que o próprio caráter de Cristo seja forjado em cada um. Então Deus levanta pastores e mestres, Deus deseja que a sua igreja, ela lute por esses princípios, porque Ele deseja que a boa obra seja completa sobre a sua igreja. Aí o verso 13, ele reafirma o verso 11, aplique-se à leitura, à exortação e ao ensino. Um bom pastor, ele terá um bom equilíbrio nisso tudo. Há quem jamais exorte, e nós vimos isso no nosso retiro, né? Esses dois extremos. Há quem jamais exorte, buscando ali um certo conforto. Outros nunca ensinam,
E tantos outros que usam o texto apenas como uma abertura aí do que eles devem dizer, do que eles desejam dizer, né? Lê o texto e nunca mais volta para o texto. Mas uma igreja saudável tem pastores, tem presbíteros que se aplicam à palavra, que exortam e que ensinam, não apenas com palavras, mas com uma vida coerente. Então não é à toa que Paulo exorta Timóteo, no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Sã doutrina sem uma vida piedosa não tem valor. Sã doutrina sem uma vida piedosa não tem valor. Enquanto uma vida piedosa sem a sã doutrina é impossível, não é possível. E aí o verso 15, ele fala sobre a necessidade de Timóteo colocar todo o seu coração, toda a sua alma nas recomendações que Paulo acabou de dar aqui. E desta forma, se Timóteo se posicionasse, se dobrasse diante da palavra de Deus, não dando ouvidos a esses falsos mestres, não dando ouvido às mentiras, então, se ele de fato se aproximasse com toda a sua alma dessas recomendações que Paulo estava dando aqui, desta forma, o progresso de Timóteo ficaria evidente diante de todos e o nome de Deus seria exaltado. O cristão é certamente uma vitrine para esse mundo, irmãos. Estamos o tempo todo sendo vigiados, não se engane. Se as pessoas que te cercam sabem que você é um filho de Deus, você está sendo vigiado. E talvez deveria de fato ser perseguido, porque nós andamos na contramão desse mundo. O cristão é certamente essa vitrine para esse mundo. Um líder cristão, então, nem se fala. Paulo tem um interesse, então, que Timóteo amadureça e se desenvolva no ministério. Ele tem esse desejo. Ele não está combatendo com Timóteo. Peraí, Timóteo pregou melhor que eu. Vou perder o meu espaço. Não! Paulo quer que Timóteo floresça, cresça, se desenvolva cada vez mais, para que seja conhecido ali o progresso de Timóteo diante de todos, porque ele sabe que o nome de Cristo será ainda mais glorificado. Quando nós nos apegamos a essa doutrina, vivemos essa palavra e frutificamos, então o nome de Cristo é ainda mais glorificado. No entanto, o que deve chamar a atenção é o temor a Deus e não a figura de Timóteo. Ele vai ser reconhecido, o progresso sobre a vida dele, da obra que Deus está fazendo na vida dele, mas o nome glorificado não é o de Timóteo, é o de Cristo. É tão somente o compromisso em honrar a Deus por meio da palavra, então sendo um modelo de homem de Deus. Então, irmãos, a apostasia não é algo distante, é uma realidade que nos cerca. O joio, é só Jesus que vai separar mesmo no último dia, né? Ele está presente dentro dessa estrutura eclesiástica, onde a igreja também está contida. Então, cada um deve examinar a sua vida. É urgente uma resposta pessoal e coletiva a essa apostasia, a essa perseguição que não é de hoje. Cada um deve examinar a sua vida. Estou nutrindo a minha fé na palavra? Eu estou atento, em alerta, capaz de discernir as falsas doutrinas? Ou você vai engolindo vídeo após vídeo, de tudo quanto é pastor, sem discernir, sem sequer abrir a tua Bíblia para ver se o que ele está afirmando é a verdade? Eu estou vivendo com piedade. Como igreja, nós precisamos ser farol da verdade, coerência e amor. Coerência e amor. Então, não deixemos que o erro contamine a nossa fé. Guardemos o nosso coração e cuidemos uns dos outros, para que junto a gente permaneça firme até o fim, cuidando mesmo, exortando, discipulando uns aos outros. Então, mesmo em tempos difíceis, há uma esperança firme, o Deus vivo, o nosso Salvador, Ele que nos sustenta. Paulo, ele nos exorta a não desanimar, mas a perseverar no ministério, na carreira que nos foi proposta, com uma vida que reflete o Evangelho em palavra e obra. Então, que cada um de nós, diante dos desafios e das tentações de apostasia, se mantenha firme na fé. Verifique nessa noite onde estão firmados os teus pés.
na palavra, proclamando a verdade, no amor e na autoridade que vem da palavra, pois é dessa fidelidade que nasce a verdadeira igreja, uma igreja então que resiste, que brilha e que leva muitos à salvação. Então nós como cristãos, nós devemos nos posicionar como luz nesse mundo de trevas, diante da apostasia, alertas mesmo, preservando o rebanho. Então nós nos posicionamos, não de forma insana, mas sempre que necessário. Nós, por exemplo, não festejamos a morte de quem quer que seja, e nós temos visto as trevas festejando a morte, independente de partido político, irmãos. Alguém que se posicione ao lado desses que festejam a morte de alguém, precisa realmente ter um encontro com Cristo. Nós como igreja não podemos nos calar. Há algumas pautas que não são nem de direita e nem de esquerda. Algumas pautas são de Cristo, e nós não temos o direito de nos calar, né, e de compactuar com heresias, com coisas contrárias, com pautas contrárias às Escrituras, doutrina de demônios. Ano que vem é um ano de eleição, e eu fico já assim, com o coração na mão, né? Porque nós vivemos uma pressão onde você falar a verdade bíblica é tida como posicionamento partidário, né? Mas eu não vou me calar diante da verdade bíblica, né? Então é no cúmulo de você se posicionar contra o aborto e alguém achar que você está defendendo determinado político, determinada visão política. Um cristão não defende aborto em hipótese alguma. Mas as trevas, no momento como esse, se levantam e rangem os dentes contra nós. E aí, você pertence a quem? Então, nós devemos nos dobrar diante dos nossos achismos, colocarmos a palavra, nos levantarmos para combater mesmo as obras das trevas, de forma individual, mas como igreja. Há um preço a ser pago para isso, contra a heresia, contra a apostasia. Enquanto nós ficarmos com medo, acuados e com medo de expressar a palavra de Deus, então as trevas, o joio, daqui a pouco está liderando as igrejas. Em algumas delas isso já aconteceu, e o caminho tem sido de morte, e com muitos cristãos aplaudindo tudo isso. Nós não podemos aplaudir, porque o Senhor pagou um alto preço para nós fazermos diferença, para nós sermos sal e luz nesse mundo. Amém, meus irmãos? Eu falei por 57 minutos, glória a Deus por isso. Vamos orar. Poderoso Deus, a Tua palavra é a verdade. O Senhor exortou Timóteo, por meio do apóstolo Paulo, a se posicionar sem medo, não dando ouvidos a falsos mestres, a pessoas guiadas pela hipocrisia e pela doutrina de demônios, contrárias à Tua palavra. Esta exortação chega a cada um de nós em nossos dias. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos capacite a nos levantarmos como luz nesse mundo de trevas e não aceitarmos os discursos que corrompem a Tua palavra, que amenizam a autoridade da Tua palavra e quem o Senhor é. Ó Senhor, o Senhor é quem cuida de nós, é quem cuida da Tua igreja. Que o Senhor nos levante, nos renove, para estarmos dispostos a realmente levar a Tua palavra aos confins da terra. Que o Senhor levante aqui homens e mulheres comprometidos com o Teu reino, para estarem de fato nos lugares estratégicos nesta sociedade, fazendo a diferença. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tem misericórdia dos líderes que o Senhor tem colocado para governar esta nação, que eles venham a ter um encontro real contigo, Jesus, de salvação. Aos nossos olhos é impossível, porque estão firmados numa ideologia que despreza a Tua palavra de um jeito ou de outro, só o Senhor salva. Então, ó Deus, tem misericórdia, e que a Tua igreja seja realmente direcionada por homens fiéis a Ti e a Tua palavra, com coragens, para, com ousadia e intrepidez, proclamar o verdadeiro Evangelho,
exortar firmado na tua palavra, e que a tua igreja verdadeira não se intimide, mas se levante para apoiar, assim como Paulo apoiou Timóteo. Ó Deus, sê com os líderes cristãos no nosso país verdadeiros, que pertencem a ti. Fortaleça cada um na tua palavra. E assim nós clamamos, eu clamo pela minha vida, clamo pela vida dessa igreja, cada um de nós aqui. E que o Senhor repreenda Satanás com suas artimanhas, tentando adentrar a igreja, mas que nós venhamos a nos posicionar com clareza, sem negociar a tua verdade, apoiados na sã doutrina. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos dá esse discernimento, nos dá, Senhor, essa capacidade, como nós vimos hoje. Tu tens toda a autoridade no céu e na terra, nós não precisamos temer. Ó Deus, assim nós oramos pelo teu nome santo, Jesus. O Senhor aplique ainda mais essa palavra sobre as nossas vidas. Por favor, Deus, em nome de Cristo é que oramos. Amém e amém.